Vamos lá então, irmãos. 1 Samuel, capítulo 23, de 1 a 14. Boa noite, vamos ler. Vamos tratar deste texto nesta noite. E vamos, como sempre fazemos, relembrar os acontecimentos que antecederam este aqui. Bom, estamos na perseguição de Saul a Davi, certo? Depois que Davi vence Golias, há aí exaltação a Davi pela sua coragem, mas por outro lado há perseguição. Saul, atormentado por um espírito da parte do Senhor, que o atormentava como juízo. Saul não consegue ver em Davi um aliado, né? Ele consegue só ver um inimigo. Então ele começa a perseguir Davi de várias maneiras, tenta armar para Davi morrer, colocando Davi para lutar com o filisteu, atirando lança em Davi enquanto ele tocava a sua harpa para acalmá-lo. Jonatas faz uma mediação ali. Saul aparentemente desiste da ideia de matar Davi, mas Saul volta a tentar matar Davi, usando as suas duas filhas para isso também, oferecendo as filhas, e Deus livrando Davi o tempo todo, né? Vimos também a amizade de Davi com Jonatas também sendo útil para Davi não ser encontrado por Saul, pai de Jonatas, lembrando daquele episódio das flechas, né? Do sinal lá, assim, então, se meu pai quiser te matar, eu vou jogar a flecha e falar para você ir embora. Então Jonatas ajuda Davi nessa fuga também, tendo a certeza de que Saul quer matar Davi, não tem mais como esconder. Saul não esconde mais isso. Saul se ira com Jonatas. Há uma despedida muito emocionante entre Jonatas e Davi no capítulo 20, no final. E aí, capítulo passado, capítulo 21 e 22, os passados, né? Davi vai até uma cidade chamada Nob, né? Se encontra com o sacerdote Aimeleque, conta uma história lá meio mal contada, mas Aimeleque dá pão para ele, Aimeleque dá a espada de Golias para ele. Davi foge de lá, vai para os filisteus, vai para o rei de Gate, que é na Filístia, com a espada de Golias. Lá ele se finge de louco para não ser morto. Depois ele vai para a caverna de Adulão, na região de Israel, ali de Judá. Nessa caverna a família dele se junta a ele, 400 pessoas se juntam a ele, pessoas endividadas, pessoas tristes, pessoas não muito benquistas se juntam a ele. Só que Saul fica sabendo dessa passagem de Davi por Nob, e vai lá e mata os sacerdotes por meio de Doeg, né, o Edomita. Saul executa ali os sacerdotes do Senhor. Só que sobra um, Abiatar, filho de Aimeleque. E ele sobrevive e vai até Davi e fala: ó, Saul matou, está matando todo mundo. E Davi fica triste por causa disso, é culpa minha, eu tenho parte nisso. E aí foi aí que nós paramos. Então aqui o contexto é fuga de Davi. Saul quer matar. Saul só tem uma coisa em sua mente: matar Davi. Só isso, né? Ele chega ao cúmulo então da sua maldade e da evidência que quer matar Davi ao matar 85 sacerdotes do Senhor e matar uma cidade inteira, cidade nobre, lembra? Mulheres, crianças, animais. O que ele devia ter feito com o filisteu ele não faz, mas ele faz com uma cidade israelita. Então aqui nós temos contrastes muito evidentes, né? Por exemplo, em Nob, Saul destrói Israel por meio de um gentio, Doeg, né? O Edomita. A gente vai ver hoje que Davi salva uma cidade. Saul acaba de destruir uma cidade, e aqui Davi vai salvar uma cidade israelita. Saul reclama, semana passada nós vimos que ele reclamou com os seus servos que ninguém conta nada para ele. Lembra disso? Ninguém me fala nada. Vocês querem que Davi, ele é de Belém, eu sou benjamita. Ninguém conta nada para ele. Aqui nós vamos ver que as pessoas contam para Davi as coisas. Então o autor está nos mostrando contrastes entre essas duas figuras, né? E esse período que Davi passa fugindo é um período muito valioso para a Bíblia, como eu já disse, porque foi nesse período que muitos salmos foram escritos. Nós temos as angústias da alma de alguém que está sendo injustiçado, perseguido, sofrendo, e escreve de forma inspirada os salmos. Isso é muito bom para nós, né? E no capítulo 23 agora, Davi está no estágio do seu exílio, muito difícil, muito difícil. É desafiado então agora a tomar decisões que vão
ser decisivas, aí, ser fundamentais para os próximos passos. Davi tem que estar seguro, ele precisa de segurança, a vida dele está em risco, mas agora a vida de uma cidade está em risco. Cidade de Keila. Tá? Keila é nome de pessoa hoje, né? É curioso isso, né? Eu conheço uma Keila, mas não é nome de gente, aqui é o nome da cidade. Quem conhece Keila? É nome de uma cidade. Quando você olha assim, terrível, coitado. Quando você olha aqui na nossa Bíblia, está assim, Davi livra Keila, não é isso? Em negrito aí. Isso não é texto bíblico, mas você olha e fala, ele livrou uma menina, uma moça. Não, é uma cidade, tá bom? Cidade chama Keila. Vamos lá então. A questão é, onde é que Davi está aqui? O último relato que nós temos é que ele está com Abiatar, né? Capítulo 22 termina aí, mas a gente vai ver uma questão sobre isso. Parece que ele está no bosque de Herete. Veja aí capítulo 22, versículo 5, que Davi sai de Edom. Lembra que ele foi para Edom se refugiar? E aí vem o profeta Gade e fala, pode sair daí, volta para Judá. E aí ele vai para o bosque de Herete. É a região próxima ali à caverna de Adulão. Parece que ele está aí. E aí ele recebe as notícias que Saul mata muita gente em Nob. Vamos lá então para o nosso texto. Versículo 1. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Então, enquanto Saul estava ocupado em achar e matar Davi, adivinha quem estava causando confusão? Filisteu. Cadê o rei de Israel para resolver? O rei de Israel está pensando em outra coisa, né? Os filisteus estão ali. E qual foi o chamado de Samuel para Saul, quando Deus levantou Saul? Você vai matar o filisteu. Mas Saul não faz isso. Ele nunca fez isso. Sempre foi Jonas que tomou a frente. E mais uma vez, ele está caçando Davi e tem filisteu atacando Israel. Tá? Não está claro aqui quem deu a informação para Davi. Certamente ele tinha os seus espias, os seus mensageiros. Mas é certo que chegou uma informação. Olha, tem filisteu atacando a cidade de Keila. Vou mostrar aqui onde é que fica essa cidade, para nós vermos. Olha aqui a geografia do nosso contexto. Adulão, onde fica a caverna, aqui já é a Filístia, ó, Gate. Lembra que ele vai para Gate se refugiar, aqui que ele se finge de louco. Aqui é a cidade dos filisteus, inclusive cidade onde nasceu Golias. Daqui ele vai para a caverna de Adulão, e da caverna de Adulão ele atravessa aqui e vai para Edom, buscar refúgio. Aqui, desse lado, nessa cidade aqui embaixo, que é... Esqueci, deixa eu ver aqui, Mispa de Moabe, é que Gade fala para ele, volta. A família dele está aqui, inclusive, o rei de Edom dá exílio para eles, dá asilo, para eles ali. Aí Gade fala, pode voltar. Ele volta e se estabelece por aqui num bosque de Herete. E aí vem a notícia para ele, e olha só onde está a cidade de Keila. Está muito próximo aqui da Filístia, certo? Filisteus estão por aqui, e a cidade de Keila está aqui, tá? Essa é a mensagem que ele tem. Então veja, Keila pertence a Judá, a tribo de Judá, certo? Uma cidade fronteiriça ali da Filístia, perto de Gate, perto do bosque de Herete, onde Davi estava acampado. E o que os filisteus estavam fazendo? Atacando a cidade para pegar o quê? As eiras. O que é isso? As eiras eram locais descampados onde as pessoas colocavam o cereal colhido para secar ou para acumular. Então você imagina, a cidade vive da agricultura, vive de grãos, vive de cereais. Você faz uma boa colheita, põe lá para secar ou para armazenar, aí vem o filisteu e pega. Não é simplesmente um roubo, acabou com a economia, é fome. É isso que está sendo dito aqui, vai ter fome, eles estão saqueando um meio de subsistência, de economia e de comida. Então é muito sério, não é um simples roubo. E que era uma cidade cercada de muros, nós vamos ver isso já já. Esse ataque filisteu então era um roubo de cereais, tá? Seria uma perda da safra toda, a economia arruinada, a existência ameaçada, fome para as crianças, fome para a população, e Keila certamente não tinha meios militares para se defender, certo?
é o povo de Deus, e a pergunta é: quem vai lutar por Keila? O rei de Israel. Quem é o rei de Israel? Saul. Saul não vai lutar por Keila. Saul está preocupado com outra coisa. O que é? Matar Davi. Por isso que a informação chega a Davi. E não chega assim, tipo, ó, estão saqueando Keila. Por que chegou até ele? Há uma expectativa nisso, né? Davi, estão atacando a nossa cidade. Faça alguma coisa. Davi tem ele era escudeiro do rei, comandante de exército, ele tem armas, ele é um valente, agora ele tem homens com ele. Bem, não é o exército que está com ele, é gente, né, é gente ruim, é gente que lá está endividada, mas ele tem homens com ele. Então chega a notícia como expectativa. Davi, faça alguma coisa. Se Saul tivesse preocupado em defender Israel, Saul iria mover as suas tropas para lá e defender essa cidade dos filisteus incircuncisos. Olha só. Mas Saul é o anticristo. Percebe? Ele é o anti-ungido. É o tempo todo anti-Davi. Ele não está nem aí com o povo dele. Ele quer matar Davi. Então, aqui a gente vê uma providência de Deus interessante. Por que Gade mandou Davi voltar daqui de Mispa de Moabe para cá? Pô, ele estava bem protegido aqui, ele estava morando com o rei de Moabe. Tudo bem, era um rei ímpio, era um povo ímpio, não era povo de Deus, mas Gade fala: volta para cá. Certamente Deus tinha planos para ele. Não era muito seguro aqui, mas Deus quer colocar Davi onde Davi tem que estar, ainda que não seja muito seguro, porque Davi vai ser instrumento de Deus agora. Isso é importante. Então, voltando para o nosso texto, consultou Davi ao Senhor, a Yahvé, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus, e livrarás, ou salvarás, libertarás Keila. Então Davi toma uma atitude. Ele não é o rei, mas ele tem a notícia que o povo de Deus está sofrendo, ele sabe que tem que fazer algo, mas ele tem algo que ele faz que é impressionante aqui. Mostra um pouco que Davi deixou as suas atitudes de resolver por si mesmo. Lembra que ele vai tentar resolver por si mesmo, falando com Aimeleque, mentindo, né? Saul me mandou aqui, eu estou sem arma, mas ele quis que eu vi. Depois ele vai mentir para o rei de Gate. Agora ele faz o quê? Ele consulta ao Senhor. Mostra uma progressão espiritual de Davi. Ele estava preservando a si mesmo, é claro, estava salvando a sua própria vida, mas agora é a vida de israelita que está em jogo. E ele não consegue ficar quieto com isso. E veja, ele sempre lutou em nome de Saul, né? Ele era o comandante escudeiro de Saul, mas agora não é em nome de Saul que ele vai lutar. Não é Saul que está mandando ele, é ele que tem que decidir. Então o zelo de Davi por consultar o Senhor é muito importante aqui. Indica a sua recuperação espiritual, de não tentar resolver as coisas com mentira do seu próprio jeito. Eu vou consultar o Senhor. E como é que ele consulta o Senhor? Bom, temos duas possibilidades aqui que são discutidas. Primeiro, Abiatar foi ter com ele, não é? Foi assim que terminou o capítulo anterior. Davi fala para ele: fica comigo, que eu vou te proteger, você vai estar a salvo comigo. Quem é Abiatar? Sacerdote. E a gente vai ver lá no versículo 6 daqui, ó, desse texto, que é o próximo versículo aqui, que Abiatar chega a Davi em Keila, quando Davi está em Keila, com o éfode, com o avental, o colete sacerdotal. O que tem nesse colete? Urim Tumim, que era uma das formas de se consultar ao Senhor, e o Senhor falava por ali. O Senhor falava pela consulta a isso. Era uma forma de saber a vontade de Deus. O sacerdote fazia isso. Então a primeira opção muito possível é que Davi consulta ao Senhor por meio de Abiatar, que está com ele. Só que a gente vai ver uma diferença nessa consulta com a próxima consulta. Porque aqui Deus responde de uma forma mais longa. Olha só: vai, ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Não é isso? E Urim Tumim geralmente era sim e não. A gente não sabe exatamente como era essa consulta, mas ela, por exemplo, é para irmos para tal lugar? Urim sim, Tumim não. E aí,
consultava-se o que caía era sim ou não. Mas aqui não tem uma resposta sim ou não, você tem uma resposta mais longa. Então alguns estudiosos entendem que essa primeira consulta não necessariamente foi com Abiatar. Pode ter sido com Gade, o profeta. Porque você tem uma palavra mais longa, você tem uma frase dita. Vai, fere e livre. Livre Keila. É possível também que Gade tenha dado essa orientação, porque Gade é o profeta do Senhor que está com Davi. Então, Davi tem uma orientação clara de Deus. Ele depende da orientação do Senhor para isso. E isso contrasta muito com Saul. Lembra que Saul, no capítulo 14, consulta a Deus para a batalha contra os filisteus e Deus não responde. E o Senhor não respondeu. Lembra disso? Deus não respondeu Saul. Aqui, Davi tem o privilégio de estar com a palavra do Senhor, com a orientação do Senhor. Aliás, Saul mata sacerdote, né? Olha que contraste. E por ironia, né, providencial de Deus, sobrevive um que vai para quem? Para Davi. Davi tem um sacerdote e um profeta com ele. Davi tem o Senhor com ele. Então Davi tem esse privilégio de conseguir, ou de ter a orientação do Senhor. O autor está nos mostrando, Davi é superior a Saul. O reino de Davi é superior a Saul, porque o Senhor está com Davi. Então a palavra é vá e ataque. Davi está colocando em prática a função que era de quem? Saul. Atacar filisteu era a função de Saul, mas Saul não está nem aí com isso. 3. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então olha só, os homens têm medo. Primeiro, não é um exército, certo? Lembra? Caverna de Adulão. Quais são as características das pessoas que estão lá? 22:2. Ajuntaram-se a ele os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, amargurados de espírito. Quer um exército assim? Imagina. Os endividados que estão em aperto e amargurados. Esses são os homens dele. É isso que ele tem. E os homens estavam lá em Moabe, voltam com ele para Judá e falam: a gente está com medo aqui em Judá de Saul, quanto mais indo lutar com os filisteus. Os caras estão preparados para a batalha. Lembra? O filisteu tem arma de ferro. A gente não vai. Está com medo aqui. E outra, a cidade de Keila, nós vamos ver, tinha portões, correntes, trancas. É uma cidade murada. Então o medo torna os homens de Davi relutantes. Para que isso, Davi? Já tem muito problema aqui, cara. Já tem que se proteger de Saul. Vai arrumar mais um serviço para a gente. Faz isso não. Para lutar contra o filisteu. Isso relembra o medo de Golias, né? O povo tinha medo de Golias, filisteu. Olha o eco com Golias aí. Tá lembrando? Quer falar, gente? Não, lembrei do meme dos presentes lá. Você tem que parar de arrumar essas confusões. Tem que parar de arrumar esses problemas para a gente, Davi. Para com isso. Então, já era suficientemente ruim ser um fugitivo de Saul. Para que enfrentar filisteu agora? Então, o que Davi faz? Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila. A questão é geográfica aqui, né? Desce a Keila geograficamente, porque eu te dou os filisteus das tuas mãos. Será que ele fica um pouco, contamina ele o medo do pessoal? Então, ele trouxe para ele, não Deus tinha falado para ele: vai e ferirás. nós temos essa dubiedade. Davi, o que ele foi aqui? Foi temeroso? Não, gente, ele falou. O que ele foi? Percebe? Não dá para a gente bater o martelo que ele foi, não teve fé. Ou ele quis fazer o quê? Ele consulta o Senhor pela segunda vez para verificar: será que é isso mesmo, Senhor? Ele é o Gideão, né? Será que é isso mesmo? Para me confirmar, não é? Então, olha só, uma coisa interessante tem essa dubiedade. É fraqueza de fé. Mas uma coisa positiva de Davi é que ele não se enfureceu com seus homens. Ele não nem chamou eles de covarde, nem argumentou, nem tentou convencê-los por seus argumentos. Ele colocou de lado si mesmo e falou: eu vou confirmar com o Senhor, de novo. Então, por mais dúvida que seja, de fato eu penso também: puxa, é falta de fé, mas ele não brigou com os homens, ele não impôs sua vontade, mas ele foi falar: olha, o Senhor falou.
Eu quero confirmar isso. Os homens ficam mais a fazer acreditar 2 vezes falando Senhor. Isso. É uma confirmação, é o Senhor. Então, veja, ele certamente deixou essa consulta visível. Quero consultar de novo. Porque de quem é a autoridade que nos manda ir? Para todo mundo ver. Deus está mandando. Acho que até mesmo para mostrar para eles, né? Olha, Um grande só para exemplo. vocês verem. Excelente, Ailton. É um grande exemplo de liderança. Né? Isso, uma aplicação rápida, é um exemplo para líderes cristãos. Vocês não têm que fazer o que o pastor Guilherme diz. O que o pastor Guilherme diz está chocando com a palavra de Deus? É o Senhor que manda aqui. Né? Eu preciso ser confrontado com a palavra de Deus e orientado segundo a palavra de Deus. É isso, por isso a nossa insistência em estudar a palavra de Deus, em dar a interpretação correta para não falar a bobeira e obrigá-los a fazer o que Deus nunca os obrigou a fazer, ou mandá-los fazer alguma coisa, ou ensiná-los de forma errada. Porque quem manda aqui é o Senhor por meio da sua palavra. Então, Davi, ele busca a dependência de Deus para benefício do povo, dando um exemplo piedoso. Eu vou consultar o Senhor, e a palavra de Deus é: vai, eu dou nas suas mãos, eu entrego. Isso é importante. Entregar nas mãos, ou dar nas mãos, vai ser repetido muitas vezes nesse texto. Não é a autoridade de Davi que está mandando, é a autoridade de Deus que está mandando. E Davi quer que seus homens vejam isso. Tá? Então, a palavra de Deus a Davi dá uma clara direção para a ação, e uma promessa, uma certeza de vitória. Eu dou, eu vou dá-los nas suas mãos. 5. Partiu Davi com seus homens, então, olha só, os homens estão maus. A Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Então Deus dá êxito a Davi, porque Davi consulta o Senhor e obedece o que o Senhor diz. Deus dá êxito a Davi, cumprindo a promessa de entregar os filisteus nas mãos dele. Os homens lutam com os filisteus e Davi leva o gado embora. Que gado é esse? Possivelmente o gado que os filisteus levavam para quê? Para saquear. Né? Colocava no lombo do gado lá aquelas varetas com os cestos para carregar o máximo de cereal possível, para roubar. Então eles pegam aí os despojos, o gado dos filisteus e faz um grande morticínio. Agora sim, o que te lembra um grande morticínio? A história anterior. Doeg fez o que em Nob? Um grande morticínio. Só que na cidade israelita, do povo de Deus. Saul fez um grande morticínio também por meio de Doeg com os sacerdotes. Aqui Davi faz um grande morticínio de filisteu. O que é para ser feito? Porque o Senhor mandou fazer, é justiça de Deus contra inimigos de Deus. Olha o contraste de Davi com Saul. Então, tem até uma bênção de provisão, né, gado para eles. Saul, então, acaba de atacar uma cidade israelita, Davi mata o filisteu. Esse é o rei de Israel. A semente da mulher é vitoriosa, porque Deus entrega essa vitória aos seus. 6. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal na mão. Então aqui parece um parêntese, percebeu? Como assim? O autor sai da narrativa. Uma coisa que eu esqueci de falar. Isso é importante, ó. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Isso é um comentário do autor. Aqui ele está contando a história, aqui ele está dando a conclusão. Davi salvou Keila. Isso é importante. Quando o autor coloca o seu comentário, quando ele sai da história e fala, então Davi salvou. Isso é muito importante. Davi é instrumento de Deus para salvar Israel, para salvar seu povo. Consegue conectar isso? Davi é o ungido do Senhor para salvar seu povo. É isso que ele fez. E aqui vem, parece que é um parênteses grande. Lembra lá no final do capítulo 22, quando Abiatar sobrevive à matança e ele vai para Davi. E conta para Davi o que aconteceu, e Davi fala, fica comigo aqui. Parece que o autor volta um pouco nessa cena e fala, quando Abiatar desceu a Davi,
ele estava com a estola sacerdotal na mão. Ele levou consigo aquele colete que tinha Urim e Tumim. Então aqui tem uma discussão. Quando isso aconteceu? Quando Davi, então parece que aconteceu ao mesmo tempo. Abiatar sobrevive e Davi está chegando a Keila e está chegando para atacar. E o autor coloca esse comentário ali para dizer: tem colete sacerdotal com Urim e Tumim com Davi. E isso é importante. Por quê? Porque Davi consulta. O autor está nos mostrando isso. Davi tem como consultar o Senhor por meio de um sacerdote, porque ele tem ali o que é necessário para isso. Então Davi tem com ele homens, né? Já falei semana passada, um profeta e um sacerdote. Ele tem um reino com ele. E esse éfode, ou esse colete, é a roupa do sacerdote para ouvir a orientação do Senhor. Ok, parou a cena. Se fosse um filme, teria aqui na minha época da Rede Globo, lá tinha o Plim Plim, né? Aí parou, acabou a cena. Aí quando voltava, estava na outra cena. A 7 muda a cena, muda a câmera para Saul. Acontece isso com Davi, lá em Keila, ele livra. Agora, Saul, onde é que está Saul? 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. É cara de pau demais, né, gente? Olha o que Saul fala. Está encerrado, está preso, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos e trancas. Então agora, assim como começou o texto, foi dito a Davi que ele estava em perigo. Agora, foi dito a Saul que Davi estava em Keila. O mensageiro de Saul, os espias, falou: ó, Davi está em Keila, viu? Que, aliás, Saul devia saber disso, que Keila estava sendo atacada, sendo roubada por filisteu, mas é Davi que está lá. Agora me interessa ir para Keila. Então Saul conhecia a localização de Davi agora. E a informação nada fala assim: Davi livrou Keila. Dê glórias a Deus, Saul, né? Louvado seja Deus que o povo de Israel. Não, Davi está lá, hein? E aí? Então, Davi tem colete sacerdotal, Davi entende os propósitos de Deus, Davi tem orientação de Deus, e Saul não tem. Saul vai pelo que vê. E o que ele vê? Pronto. Tá numa jaula, porque a cidade é cercada, é murada e tem trancas e portões. Deus entregou Davi para mim. Olha o que Saul conclui: que Deus o está ajudando, porque Saul sempre agiu pelo que via. Mais uma vez, ele conclui sobre Deus o que ele vê. E ele vê que Davi está numa cidade murada com trancas. Pronto, vamos para lá que a gente fecha ele, mata. Acabou. Sempre na carne. Sempre na carne, nunca com os olhos corretos da fé, né? É isso mesmo. Então ele não tem orientação de Deus, então ele interpreta mal os fatos, ele interpreta errado, ele percebe a oportunidade de apanhar Davi, né? Se as tropas de Davi estivessem ali, se mantivessem ali, eles não vão sair, a gente vai pegá-los. Então veja, o pecado cega Saul de tal modo que ele crê que Deus é favorável a ele, pela circunstância que ele está vendo. Ele é entregue a si mesmo, né? Ele está entregue a si. Ele não tem orientação nenhuma de Deus. Mais uma vez, aquele que age e vive pelo que vê, interpreta os fatos assim. E é inacreditável que o mesmo que matou sacerdotes do Senhor afirma que Deus está do seu lado. É inacreditável. Pois não. Parece que você vê Saul descendo a ladeira abaixo cada vez mais. Porque Exato. ele foi chamado para destruir Filisteu. Agora a cena muda. Em vez de destruir Filisteu, ele começa a perseguir o ungido do Senhor, que é Davi. Exato. E deixa os filisteus fazer o que bem entender, não toma providência, não faz nada. Não se comove, não se compadece com o povo de Deus. A perseguição dele agora é contra Davi. Inverteu a situação. Exatamente, a leitura é essa, que o autor quer que nós vejamos. Olha o que Saul se tornou. Jogado a si mesmo, abandonado a si mesmo, olha o que nós podemos nos tornar. Poderia dizer que, por exemplo, o Romanos fala, entregou a sua próprio desejo do coração e vai só descendo. Perfeito. Deus tirou a mão de Saul. E aí está entregue a si. É exatamente isso. A entrega de Deus a Saul aqui é:
faça o que você deseja. Olha para onde vai isso. É anticristo. Acho que é a pior desgraça. É a pior desgraça. Eu tenho essa convicção. A pior desgraça que pode acontecer com um ser humano é Deus falar: eu tiro a mão de misericórdia de você. Vive como você quer. Esse é o pior juízo. Ele está tão sério, como você está falando aí, que ele não está pensando. Ele está pensando que está perseguindo Davi, está perseguindo Deus. É exatamente o que Saulo, cujo nome é Saul, ouve de Jesus. Saul, Saul. Lá em Atos é escrito em aramaico: por que você me persegue? É muito forte isso. Paulo ouve: Saul, Saul, por que você me persegue? Nossa, Você entende o que Paulo entendeu? Eu estou perseguindo o filho de Davi. Eu sou Saul. Se eu persigo a igreja, eu persigo o Senhor. E Lucas escreve: Saul, Saul. É muito forte isso para Paulo, a conversão dele. Então Saul fica sabendo disso. Saul mandou chamar todo o povo a peleja. Gente, Saul manda, olha a convocação do rei: vamos lutar, Israel. Quem é? Filisteu? Não. Davi. Para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Convocação geral de um imenso exército para sitiar uma cidade que estava sendo atacada por Filisteu, mas não é para proteger, é para matar Davi. E ele vai lá, ele se apressa a fazer essa convocação. Só que a cena muda, de novo a câmera volta para Davi. 9. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui a escola sacerdotal. Olha Davi. Então, não só Saul tem seus informantes. Aqui é uma história de fofoqueiros, né? Assim, não é? Caramba, como o pessoal tem informante, né? O pessoal sabe tudo, tem os vizinhos lá, ficam na janela. Ah, Davi, olha lá. É um monte de gente informante aqui. Então chega Davi, anúncio aqui, ó: Saul sabe onde você está. Sabe, e ele está maquinando o mal contra você. Então ele fica sabendo, e essas informações o fizeram tomar uma posição. Qual foi? Consultar a Deus. E aí ele faz de novo: traz a escola sacerdotal. Eu quero ver o que o Senhor tem para me dizer. O que eu faço? Eu estou em Keila, uma cidade murada, com trancas e portas. Eu faço o que agora? 10. Orou Davi. Olha a oração de Davi: ó Senhor, Yahvé, né? Letra maiúscula aí: Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Ele novamente busca o Senhor e lembra, quando Abiatar chegou para ele, falou: Saul matou todo mundo em Nob. E Davi falou o quê? Eu tenho parte nisso. Agora ele está em Keila. O que Davi conclui? Só vai matar todo mundo aqui, porque eu estou aqui. Ele vai fazer igual fez em Nob, porque eu estou aqui. Então ele fala isso: destruir a cidade por causa de mim, porque ele não quer ter mais derramamento de sangue como já teve em Nob. Ele se lembra da sua dor, da tragédia em Nob, e não quer que outra cidade seja destruída por sua causa. Veja que interessante, ele não convoca uma guerra contra Saul. Ele quer saber o que o Senhor tem a dizer. Não é nosso ímpeto vamos lutar, vamos massacrar. O Senhor está do nosso lado, vamos matar esse cara. Mas Davi tem uma consciência de: lembra, foi Deus quem levantou Saul. Lá na caverna já ele vai dizer: eu não vou matar não. O Senhor levantou. Eu não vou falar, não vai vir de mim isso. E aqui ele tem essa percepção: eu faço o quê? Vou esperar o Senhor falar. 11. Lembra muito aí, né, pastor, o Salomão, quando Deus chega para ele, vai: pede o que você quiser, sabe? Ele pede sabedoria, né? Ele pede porque ele está à frente de um povo povo. E ele está preocupado com o povo. Davi é a mesma coisa aí, né? Exato. Agora eu estou preocupado com essa cidade. Com Keila, com a cidade, porque ele vai matar todo mundo Ele por vai minha vir. causa. Exatamente isso. Ele é sábio, ele consulta o Senhor.
E aí ele vai consultar o Senhor. Olha a pergunta, ele está orando aqui, tá? Versículo 10 ele diz: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu de Saul, de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Então ele apresenta o fato a Deus. Eu já sabia, mas olha como que é interessante essa oração. Apresente o fato a Deus. Deus sabe, mas Ele quer que você fale. Senhor, está acontecendo isso comigo. Eu estou sabendo que está vindo e vai matar a cidade por causa de mim. Agora a pergunta: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul? São duas perguntas. Essa é a primeira. Os homens de Keila vão me entregar? Segunda pergunta: descerá Saul como teu servo viu? Então, os homens vão me entregar e ele vem mesmo? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Olha como a resposta aqui é curta. Possivelmente Urim Tumim, sim, não. Percebe a diferença da primeira resposta lá? Vai, desce, livre e salve, livre Keila. É uma resposta maior ali. Aqui é, sim, ele vai descer. E aí, ele pergunta, porque ele só tem a resposta da segunda pergunta, certo? Agora ele volta para a primeira. Os homens de Keila vão me entregar, versículo 12, a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: bom, sim, também. E, olha que curioso, entregar, olha esse verbo de novo, ó, entregar, lá em cima tem muito entregar, isso é importante nesse texto. E aí, o que vai acontecer? Eles vão entregar, Deus vai entregar, quem está entregando o que? É muita gente entregando aqui, né? Então, olha que curioso, pelas respostas do Senhor, Davi vai experimentar o quê? Uma traição. Você imagina, você salva a cidade e os caras vão te entregar. Acabou de salvar a cidade de ter os seus cereais tomados, roubados por filisteus. E daí pergunta: eles vão me entregar? Vão te entregar. Olha só, né? Então, uma vez que Davi tinha salvado a cidade, ele esperava que gratidão, no mínimo, fosse devolvida, mas não foi o que aconteceu, não foi o que aconteceria, né? Mesmo numa cidade da tribo de Judá, está em Judá essa cidade, a tribo de Davi. Por que os habitantes de Keila fariam isso, ou fizeram isso? Medo, né? O que aconteceu em Nob certamente rodou ali. Tinha muita fofoqueira, né, gente? Você acabou de ver? Saul matou 80. Esse cara é louco. Matou 85 sacerdotes, matou a cidade, criança. Imagina a notícia chegando: criança morrendo, animal. Saul devastou Doeg lá, Edomita devastou Enob. Por causa que Davi estava lá. E Davi está aqui. O que você faria? Saul, está aqui sim, deixa a gente em paz. Não é isso? Deus falou: eles vão te entregar. Eles vão te entregar. Então o medo deles é assim. Mas olha, Davi se arrisca para salvar um povo. Ele arrisca a si mesmo para salvar um povo. Lembrou de alguém aí? Então, o 13, né? Davi se dispôs Davi com seus homens, com 600. Opa, já tem 200 a mais. Né, Davi, lembra, era 400 lá na caverna. Tem mais 200, chegou mais gente para se... Davi atrai pessoas. Saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Você imagina, para onde a gente vai? Vamos fugir. Sai daqui, vamos embora. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de perseguir. Então, Davi não precisava mais fazer perguntas, ele sabia o que fazer, né? Porque ele tem uma vantagem que Saul não tem: a orientação de Deus. Isso faz toda a diferença para Davi. Davi tem o Senhor falando com ele, orientando. A palavra de Deus é o grande diferencial de Davi aqui. Viver confiado na palavra é o grande livramento de Davi. Mas veja, ele reconhecia a desvantagem dele, militar, tática, porque ele estava numa cidade fechada, ele estava em desvantagem. Saul tinha o seu exército, Davi tinha um bando de homem. Então Davi está em desvantagem, humanamente falando, ele está em desvantagem. Agora ele está em muito mais vantagem, porque ele tem a palavra do Senhor com ele, né? Então ele abandona o local e se dispersa.
ele não recorre a táticas de guerrilha, ele evita confronto, né? Ele teve ali o sinal que ele precisava. Vamos embora. Ele não se vinga das pessoas de Keila. Aliás, curioso isso, né? Eles vão fazer isso. Mas Saul parou de persegui-lo. Deus errou então? Veja, há um conhecimento de Deus que, olha, eles vão te entregar. Davi fala, vamos sair daqui. Na saída, Saul fica sabendo, eles fugiram. E aí Saul para. Saul não vai até Keila. Não é que Deus errou. A providência de Deus em falar, eles vão te entregar. Se for preciso, eles vão te entregar. E Davi tomou uma decisão com base nisso. Então ele não... Ele entrou numa ação de fazer algo. Bom, ele está falando que vai me entregar, então deixa eu ir embora, porque a orientação fez toda a diferença aí. Ele não fez um massacre em Keila. Do tipo, Deus falou que vocês vão me entregar, vocês vão tudo morrer agora, como é que vocês entrar alguém que salva vocês? Ele vai embora. 14. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi fica nessa região de Zif aqui, ó. Tá vendo? Tudo próximo aqui, um deserto. Parece pequeno, né, mas gente? É uma região, né, grande, né? Ele se esconde em lugares seguros. E Saul não consegue achá-lo. Todo dia Saul procura. Esse rei não faz mais nada, não. Todo dia ele procura Davi, não tem nada para ele fazer, não tem um ministério para ele cuidar, uma tarefa de rei. Não tem, porque ele está cego. Ele está entregue a si mesmo, ele quer vingança, ele é um inimigo de Davi, ele é um anti-ungido, anticristo. Mas ele ainda era o monarca. Ele era o rei, ele está no trono ainda. E curioso, não é isso? Que Davi, na chance que vai ter de matar, não mata. Então, tem todos os indícios de que Davi é o próximo. Samuel já falou, vai vir o melhor que você, o teu turno já está encerrado, né? Você não é mais legítimo, mas ele não consegue aceitar isso. A gente pode lembrar lá na frente, né, Herodes, isso. Vão matar todas as crianças, porque no meio desses... Perseguindo, é isso. Olha como é a história. Essa conexão é perfeita. A tentativa de matar a semente da mulher está pela Bíblia toda. Jesus é mandado para o deserto. Então o menino vai para... Deserto, olha aí, deserto, né? Moisés lá, tentaram matar todas as crianças também. Tudo isso a Bíblia traz esse fio condutor. Olha o que está acontecendo na história da redenção e continua. Cristãos estão sendo mortos, são odiados, sem causa. Sem causa. Mas são mortos, jogados pelas arenas aí de leões, tocaram fogo neles. São cristãos. É a semente da serpente versus a semente da mulher. Então Davi conduz seus homens para fora da cidade sem rumo. Eles ficam num deserto. Eles foram forçados ali a viver em regiões desertas. Imagina isso. Nada agradável, sofrimento, se escondendo. Zif era uma cidade ali pequena, um local sem muito recurso, perto de um deserto, pobre, e Saul perseguia todos os dias. Então, o grupo fugitivo está à mercê de Saul, mas qual é a diferença aqui? Deus não entrega. Deus não entrega, porque Deus cuida dos seus. Deus está defendendo Davi, né? O Senhor estava com Davi, providencia que Davi não seja encontrado. Saul, como não tem orientação de Deus, ele é perdidão mesmo, ele não consegue achar. Aliás, ele não conseguia achar nem a jumenta do pai, logo no começo, né? Ele sempre foi alguém que não conseguia achar as coisas. Desde o começo, ele foi procurar a jumenta que o pai perdeu e não achou. É isso. A ironia é que Deus não entrega Davi nas mãos de Saul, mas entrega os filisteus nas mãos de Davi. Percebe? Então, Davi é o protegido pela palavra de Deus aqui. Esse é o nosso texto, né? Esse é o nosso texto.
Vamos ver o que a gente pode aprender aqui. Bom, a nossa estrutura, eu fiz algo curioso aqui. Eu dei duas frases, ó, eu separei com esses risquinhos aqui, porque eu quis usar as palavras que o texto usa. Olha só. Na nossa primeira estrutura, aqui, Deus livra a cidade de Keila dos filisteus. Perdão, Davi, certo? Davi livra. E assim que o autor conclui. Dessa forma, Davi livrou. Então, do 1 ao 5, eu tenho a descrição de como é que ele livrou. Mas eu também religi uma outra frase. Deus entrega os filisteus nas mãos de Davi, que livra a cidade de Keila. Só para a gente entender que assim, porque senão Davi vai parecer o grande herói. De fato, Davi tem aqui as suas ações. Mas quem é o grande herói aqui é Deus. Porque é Deus. Ele é o ungido do Senhor. É Deus quem entrega a ele. Porque ele consulta. Devo ir para Keila? O que Deus fala? Eu entreguei. Quem é o herói então? Deus. Não é Davi. Davi tem que consultar. E Deus fala, eu entreguei. Pode ir. Deus é o grande. Então, a minha opção aqui é para a gente não ter Davi como um grande herói. Mas sim que Deus entrega. Tá bom? Versículo 1. Davi recebe o relato dos filisteus em Keila, estão lá saqueando a cidade. 2 a 4. Davi consulta o Senhor por 2 vezes e tem a confirmação do Senhor para atacar. Devo ir? Sim. Aí os homens, Davi está com medo, cara. Já não basta estar em Judá, tem que atacar filisteu. Ele de novo consulta o Senhor e o Senhor fala, eu entreguei, pode ir, vai. E aí ele vai. Versículo 5, Davi e seus homens vencem os filisteus e salvam os moradores de Keila. Não é só uma vitória militar, ele salva uma cidade. É isso que o texto diz, ele salvou a cidade. A outra cena do nosso texto é do 6 ao 14. Olha aqui, ó, como eu procurei usar as coisas. Deus livra Davi de Saul. Davi, por um lado, livra uma cidade, agora Deus livra Davi. Ou Deus não entrega Davi nas mãos de Saul. Deus entrega os filisteus a Davi e não entrega Davi a Saul. Deus livra Keila por meio de Davi e Deus livra Davi de Saul. O 6, Abiatar chega a Keila com a estola, que tem o Urim e Tumim, onde ele consulta o Senhor. 7 a 8, Saul recebe o relato sobre a localização de Davi e convoca seus homens para irem a Keila. O que ele não faz com o filisteu, ele faz com Davi. Convoca exército. 9 a 12, Davi consulta o Senhor e tem deste, do Senhor, a confirmação de que Saul vai a Keila. Descerá? Descerá, sim. Vamos entregar? Vamos te entregar. Então ele tem a confirmação disso. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque ele toma a decisão. Vamos embora daqui. Ele foge para o deserto de Zif e Deus livra Davi de Saul. Porque é assim que termina o texto. Porém Deus não o entregou nas mãos de Saul. Esse é o nosso texto. Vamos lá. Sobre o que o texto está falando. Pensa nesses 2 grandes blocos aí, né? Nós temos aí uma evidência clara de que está falando de como Deus livrou Keila e de como Deus livrou Davi. Deus livra Keila dos filisteus e livra Davi de Saul. É sobre isso que o texto está falando. De Deus entregar e não entregar. Certo? E aí eu vou resumir o nosso texto. O texto está dizendo que após Davi receber o relato de que a cidade de Keila estava sob ataque dos filisteus, consultou o Senhor, que lhe ordenou por 2 vezes atacar os filisteus com a certeza da vitória. Davi então vence os filisteus e livra a cidade de Keila. Sendo informado da localização de Davi, Saul convoca seus homens para irem a Keila e Davi, tendo consigo o sacerdote Abiatar. Essa é a grande diferença de Davi. Tá? Ele tem isso aqui, ó. Ele tem a palavra de Deus orientando. Esse é total diferença, distintivo de Davi. Davi consulta ao Senhor, que lhe confirma que Saul irá persegui-lo e os moradores de Keila irão entregá-lo a Saul. Davi e seus homens então fogem para o deserto de Zif
e Deus livra Davi de Saul. Vocês percebem que nos dois blocos, o que tem para Davi agir antes? Nos dois blocos, o que tem antes de Davi agir? Que faz o que ele age? Ser consultado. Palavra de Deus, sempre tem antes. Vou pro ataco os filisteus ou não? Ataca, Deus fala. Fico aqui em Keila, eles vão me entregar ou não? A consulta de Davi é o grande foco aqui. Deus é o grande diferencial de Davi. E mais especificamente, a palavra de Deus para Davi é a grande diferença do que ele faz. Grande diferença. A onisciência de Deus, né? Saber que os homens iam. A onisciência de Deus está aí, então ele orienta o seu ungido. Eles vão fazer. Aí Davi toma a decisão sempre baseado na consulta. Val? Ele fala assim, ele vê também a misericórdia de Deus, porque, por exemplo, esse Abiatar ainda é da linhagem de Eli. Ainda é. Deus ainda está usando ele. Está usando ele. Bem lembrado. Ele é da linhagem de Eli, uma linhagem sacerdotal que vai ser extinta. E Deus já falou, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com essa linhagem, mas ainda tem. Enquanto tem, por conta do ungido dele, a misericórdia tem o ungido dele, está usando isso. Uma boa palavra, Paulo. Isso aí. Vamos lá, o que a gente aprende com esse texto? O que eu aprendo hoje, aqui em 2025, com esse texto? Deus livra o seu povo por meio do seu ungido, porque esse ungido consulta ao Senhor. Depois Deus livra o seu ungido também. Tá? Eu escrevi duas opções, tá? Também com esse foco de cuidado com o heroísmo de Davi aqui. O herói é Deus. O Deus de Davi é o grande herói aqui. Sempre é Deus o herói. Tá? Olha só. Um primeiro ensino eu coloquei. O ungido do Senhor tem êxito contra os inimigos. Contra os filisteus? Sim. Contra Saul? Também. Qual é o êxito de Davi contra os filisteus? Vitória. E de Saul? Livramento. Os dois são êxito ao agir confiado na palavra, na orientação. O ungido tem êxito quando ele age confiado na palavra de Deus. Êxito com vitória e êxito com proteção. Confiar na direção de Deus me dá êxito nesses dois sentidos. Veja, não me isenta de sofrimento, não isenta, mas me dá orientação para eu lidar com isso. E o outro texto que eu escrevi como ensino, que é muito similar, eu só coloquei como principal aqui o Senhor. Aqui eu coloquei o ungido, certo? Aqui eu coloquei o Senhor. Não vai mudar em essência, por meio da sua palavra, dá êxito ao seu ungido, orientando nas provações contra os inimigos, seja filisteu, seja Saul, ambos são inimigos dele. Mas o ponto é que o Senhor, pela palavra, dá êxito ao seu ungido. E curioso que esse êxito aqui, do ungido, de vitória, é vitória em prol do povo, não é vitória para si. Ele livra uma cidade. Como é que a gente pode aplicar esses ensinos para hoje? Né? Bom, a gente pode ir para Cristo direto, né? Tem muito evangelho aqui, mas você fala assim, não, mas eu não tenho um Abiatar aqui, pastor. Não tenho Urim Tumim para falar o que eu tenho que fazer. Você tem muito mais que isso. Nós temos muito mais do que Davi tinha. Certo? Nós temos o Novo Testamento. Nem os salmos estavam completos aqui ainda. Nós temos muito mais. Mas assim, eu queria assim, mais direto, assim, umas respostas mais diretas para mim, né? Pessoal, a gente tem os 10 mandamentos, a gente descumpre, desobedece com direção certa ali, a gente não faz, né? A gente é muito cara de pau, vamos falar isso. Mais recursos. Muito mais recursos. O Espírito habita em nós temos a palavra de Deus completa, nós temos mandamentos, princípios, exemplos, pessoas, conselhos piedosos. Nós não precisamos exigir essa clareza. Tenho que ir para lá ou não tenho? Né? Vamos falar assim, que povinho aqui, né? Pois é, mas olha só, nós somos iguais. E assim, primeiro, nós não somos um Davi no sentido de, nós não somos ungidos do Senhor para ser rei. Nesse período aqui, a revelação estava
estava acontecendo, Davi precisava de uma direção do Senhor assim, certo? Ele era ungido do Senhor para reinar sobre Israel. Não é você, nem eu. Mas nós temos em outra perspectiva muito mais do que Davi tinha, não é? Nós sabemos mais do que Davi sabia. Temos um sumo sacerdote melhor do que Abiatar, ou não? Muito melhor, não é? Perfeito, Hebreus 4 fala isso. Como diz o Fábio, né? Não é? Nós obedeceríamos o Urim Tumim assim, se tivesse à nossa disposição, como eu disse, dentro da ordens tão claras, a gente desobedece isso de forma tão rápida. Deus nos guia por meio da palavra dele, né? E ele nos dá êxito quando nós confiamos na orientação dele. E quantas vezes a gente não precisa Sempre de orientação. do Senhor, né? Você não precisa de orientação para um homem casado se engraçar com a pessoa do trabalho. Você não precisa de orientação. Senhor, eu devo fazer isso? Não, você já sabe. Já sabe que não tem que fazer. Que não tem que dar um jeitinho para desviar o dinheiro, né? Você sabe que você não precisa pedir orientação para isso. Nós já sabemos. Se tiver que nem Salomão vai dizer, Deus apoia nas minhas mãos. Olha, esse dinheiro caiu na minha... Ganhei na Mega Sena. Deus me abençoou. Jogou para quê? Você não confia em Deus? É isso? Você não confia em Deus, você confia no dinheiro, é isso? Aí Deus, né, está do meu lado. Miserável, né? Jaque. É válido a gente também pedir orientação aos pastores? Sem dúvida, porque Deus também fala nesse sentido. Conselhos piedosos, de crentes piedosos, maduros, são instrumentos de Deus para a sua igreja. Não é? Por exemplo, Senhor, devo trabalhar nessa empresa ou nessa? Devo mudar de cidade? Não tem diretamente aqui, mas temos princípios. Temos princípios que podem nos nortear. Bom, que momento da vida eu estou? Será que é prudente mudar agora? Ou ir para esse emprego? Quais são? Peça conselhos. Ore ao Senhor, Ele dá direção. Tenha certeza disso. Tenha certeza desse ensino. Nós vamos ter orientação do Senhor. Porque nós somos um povo dele. Ele vai nos dar orientação. Pedir conselhos é uma delas. Ser guiados por pessoas que nos aconselham, pessoas piedosas, crentes do Senhor. E aqui, levando para Cristo, né? Nós temos muito aqui a progressão, né? Histórico-redentora. De novo, olha lá. Como vocês falaram aí, a inimizade entre duas linhagens continua. É um querendo matar o outro. É Abel e Caim. É Esaú e Jacó. É Isaac e Ismael. Nunca vai parar, só quando Jesus voltar. Essa inimizade, porque Deus falou, eu vou colocar inimizade. Temas da Bíblia toda, olha lá, preservação da semente. Davi está sendo preservado, Deus livrou Davi. A semente da mulher está sendo preservada. Aí, sofrimento e perseguição. Percebe como isso aqui é um tema que é a Bíblia toda, gente? A Bíblia toda é o povo sofrendo, justamente porque é povo de Deus. Então, ó, tem igreja aí que coloca, né? Pare de sofrer, e venha para essa igreja. Não tem que ler a Bíblia, porque não é assim. Não é assim. Né? Ilusão, mentira, né? Infelizmente. Só que capta muita gente com essa isca, né? E também a gente lembra, Davi, quando reuniu aqueles malfeitores, aquele pessoal todo, lembra muito Cristo, né? Que Isso. vai Atrai para si, gente. É colocado no meio de dois Malfeitores. Ele está no meio de gente que não é muito benquista, né? Tipologia. Davi é um tipo de Cristo. De que sentido Davi é um tipo de Cristo? Bom, a traição dos cidadãos de Keila se assemelha com aqueles que entregaram Jesus, depois de terem usufruído da providência bondosa dele, não é isso? Foi traído por gente que ele abençoou. Keila, eles vão te entregar. Na pressão, aqueles que receberam bendito que vem em nome do Senhor com os ramos, foram os que falaram, crucifica, não foi? Porque a pressão é grande, né? O que vão fazer com a gente? Jesus. Davi tipifica Jesus nisso. Traição.
Cristo, de forma perfeita, faz a vontade de Deus e toma suas decisões confiado e orientado pela palavra de Deus. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Davi mostra isso em um nível pequeno aqui. Eu quero a orientação de Deus. É assim que eu vou agir. Jesus faz isso de forma perfeita a vida toda, baseado na vontade de Deus. Aliás, ele é o próprio Deus, ele não precisa se consultar, né, com o sacerdote. Mas ele diz várias vezes: o Pai me enviou, fazer a vontade do Pai. Eu vim para isso, fazer a vontade de Deus. Cristo é o libertador, o salvador do seu povo, obedecendo a missão que lhe foi dada pelo Pai, tal como Davi livrou Keila, obedecendo a ordem de Deus. Davi, salve aquele povo. E o Pai enviando Jesus, né? Filho, salve aquele povo. Olha como o tipo é muito igual. Salve. Tem uma orientação de Deus para uma missão. E Cristo é o libertador, salvador de seu povo, mas também não é mil maravilhas não, gente. Experimenta sobre o deserto. Justamente porque fez o que Deus mandou, ele experimenta perseguição, deserto, sofrimento, isolamento. Acho que eu não pensei no ungido de Deus passar por tudo isso, hein? Agora, a igreja é chamada a isso, irmão. Nós também somos chamados a sofrer por causa de Cristo. Ele nos ungiu com o Espírito dele. Quando nós cremos, nós somos ungidos com o Espírito dele. E Paulo, quando foi salvo por Cristo, a palavra de Jesus para Ananias foi: eu quero esse homem porque ele vai ver o que importa sofrer pelo meu nome. Tudo contrário. Tudo contrário. Sua vida vai... é sofrimento. Porque assim como perseguiram a mim, ele falou, vão perseguir vocês. Se odiaram a mim, vão odiar vocês. O sofrimento dele a gente tem parte nisso. Você não vê nem das tribos, ninguém que viveu tranquilo, sempre passando por isso. Sempre de problema, mas é aí que está a nossa identificação com Cristo. Eu falo assim, você vê que eu vi assim, pensei, 3 situações na Bíblia toda. Por exemplo, acontece toda a história de Gênesis e Apocalipse com o povo. Por exemplo, com Moisés, com Abraão, com Noé, com Davi, como se fosse um tipo de Cristo. Isso. Toda a história vai para poder acrescentar Cristo. Ótimo. Quando chega no Novo Testamento, a gente vê que tudo, Cristo vem mostrar toda essa história que aconteceu antes, cumprindo nele. Perfeito. E depois que Cristo vem, tudo isso cumprindo nele, a gente vê agora para a igreja. A igreja agora vai viver tudo novamente. Perfeito, Val. Então você vê 3 ciclos, 3 momentos da história. No Antigo Testamento, Cristo, a igreja. Importa sofrer pelo meu nome. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguição. Então, se aconteceu com eles lá atrás, né, no Antigo, aconteceu com Cristo, por que nós não seremos? Por que não conosco? E aí Paulo diz que é uma glória ser participante do sofrimento de Cristo. Meu Deus do céu, a gente não fala isso. Ele fala, eu tenho alegria em participar do sofrimento de Cristo. Pedro fala, não se envergonhem. Se sofrerem, se for por Cristo, bem-aventurados se perseguirem você. Isso fugiu da mentalidade evangélica, irmãos. Não tem sofrimento, é glória, não é isso? É prosperidade, é alegria, é dar tudo certo nos meus termos. O que é dar certo? Para Deus é uma coisa, para a gente é outra. Não é isso? Tem que dar certo como eu quero. Porque a minha felicidade está completamente fora dos padrões de felicidade da vida. Daí falava assim, não, eu ouvia uma coisa com Deus. Contrário, não é? Que não tinha sofrimento, você quer viver para Cristo, vem para cá. Vem para cá que acabou o sofrimento. Nunca foi isso. Agora, ser rico, né? Ter bens. Agora eu pego essa fala da Val e a analogia, Val, é exatamente essa com a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Experimenta o quê? Vitória? Sim. O que mais? Só perseguição. Mas em tudo isso, o que nós temos? Qual é o nosso diferencial, gente? Gente, se você sofre igual o ímpio sofre, tem algum problema.
Aí ele falou assim que você é filho do rei, você não deve sofrer não. Ele é dono do olho da Isso, não é? Mas olha só, se o sofrimento chega na casa do ímpio e do crente, ele sofre da mesma forma, tem algum problema. Porque a gente tem um diferencial, que é o que Davi teve aqui. Qual que é? Nós temos isso. Como é que eu sofro? E a vida eterna já está garantida. Leia os Salmos para você ver como é que você sofre. Além da orientação do Espírito Santo. Consolador. Temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas e nos dar socorro em ocasião Você oportuna. negócio bem claro aí. Você falou sobre o velório, né? Isso. Como é que é uma diferença entre... De um velório, de um luto de um cristão que perde um parente que é cristão. Puxa, dói a saudade. É claro, você chora de tristeza, mas você não é desespero. É um alento, né? Puxa vida. Você vai sendo consolado pelas certezas da palavra. Isso é diferencial. Como é que eu sofro? Como é que Davi sofre? Como é que Davi toma decisões? Palavra de Deus. Esse é o nosso diferencial. Então é isso. Semana que vem continuamos. Saul vai continuar a perseguição a Davi. Vamos ver aí os próximos passos. Agora, como Deus tem nos orientado, né? Graças a Deus por isso. A gente cresce muito. A gente vai ver a próxima aí que Davi e Jonathan se encontram de novo. Tem mais uma traição ali para Davi. Davi sofre, gente. Davi sofre. Ok. Marquel, pode parar para mim ali, por favor? Vamos encerrar.